O título da mensagem de hoje é Como pode jovem manter pura sua conduta? Olha aqui como eu sou criativo, né? Porque a gente vai ficar a partir do versículo 9, tá? Então, nós vamos conversar hoje a respeito do versículo 9 ao versículo 16, Salmo 119. Como manter pura a sua conduta? Esse é o tema da mensagem. Se você percebeu, o versículo 9 está literalmente escrito isso, porque eu não tenho criatividade nenhuma para dar título para a mensagem. Você já sabe disso, né? Vamos ler? Salmo 119, versículo 9 ao 16. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus caminhos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Tu és um Deus de misericórdia, Pai, e a sua misericórdia se renovou sobre nós essa manhã, Pai. Nós oramos por esse momento da palavra. Pai, concede, Pai, teu Espírito Santo sobre nós, que o seu entendimento venha sobre nós, Pai, nosso coração possa ser uma terra fértil para a semente da sua palavra, que possamos realmente adquirir conhecimento, sabedoria nesse momento, através do trabalho da tua palavra e do teu Espírito Santo, Pai. Gera transformação em nós. Esse é o nosso desejo, é isso que buscamos nessa noite, conhecer mais o Senhor e conhecer mais a tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, porque, né, o tema da minha mensagem é o primeiro versículo, a primeira frase do versículo 9, como manter pura a sua conduta. Por que eu coloquei o tema dessa mensagem? Porque esse é um dos grandes desafios da juventude. Esse é um dos grandes desafios da adolescência. Você caminhar de maneira pura, você caminhar de maneira santa, você caminhar de uma maneira que condiz com o padrão da palavra. E eu vivi esse desafio na adolescência, você vive esse desafio na sua adolescência. Os supervisores que estão aqui viveram o que você está vivendo, e é uma dificuldade, porque é um momento de você aprender, é um momento do Senhor mudar coisas, é um momento da sua vida que você está amadurecendo, é um momento da sua vida que o que você pensa, as coisas que você dá valor estão mudando. As coisas mudam muito rápido e isso gera certa confusão, isso gera uma falta de entendimento. E por isso, às vezes, a gente acaba errando a marca, a gente acaba errando a direção que a gente tem que caminhar. E por isso, como manter pura a sua conduta? É interessante porque o próprio versículo 9 responde essa pergunta. A segunda frase do versículo diz, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu acho muito interessante porque eu estava fazendo meu devocional nesse texto durante essa semana e parece que o salmista, a gente não tem certeza absoluta que Davi que escreveu esse salmo, é um salmo um pouco diferente, mas parece que o salmista ele escreve esse versículo e ele começa a dar motivos do porquê que viver conforme a palavra de Deus vai fazer o jovem viver de maneira pura. É muito lindo isso, é muito interessante. Quando você para estudar, você percebe que o próprio autor ele está descrevendo essa frase, vivendo de acordo com a tua palavra. Ele vai descrevendo ela. Ele vai usando sinônimos, ele vai usando palavras diferentes para tentar descrever uma coisa que ele já citou em cima. E a primeira pergunta que eu faço, por que o jovem? E por que não todos? Porque não todos? Você provavelmente conhece alguns adultos que não vivem de maneira pura. Você conhece alguns adultos que se dizem crentes que não vivem de maneira pura. Não vivem de maneira santa.
que não vivem um padrão a ser seguido. Mas eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Por que o jovem? Primeiro, por causa da falta de sabedoria do jovem. Por causa da falta de sabedoria da juventude. Falta sabedoria nesse momento da vida que você está vivendo. Eu não sei se você já percebeu, você olha talvez para as pessoas mais novas que você olha para essas pessoas e diz assim, nossa, por que você está fazendo o que você está fazendo? Hoje você está com 14, 15 anos e você olha para os menininhos, para as menininhas de 8 e você fala, por que você está fazendo o que você está fazendo? Talvez seu irmão, sua irmã, um primo, uma prima. Daí você fica me olhando e falando, meu Deus, que tosco. Daí, deixa eu te contar uma coisa. É assim como o seu líder e a sua líder se sente quando você toma algumas decisões na sua vida, na sua rotina. Porque o seu líder, a sua líder, já viveu o que você está vivendo, e ele olha para trás e fala, meu, não faça isso. Não seja insensato como eu fui. Não seja imaturo como eu fui. E a mesma coisa eu digo para você, líder, o seu supervisor olha para você e ele pensa a mesma coisa de você. Eu já vivi o que você está vivendo. Eu tomei algumas decisões que você está tomando e não faça dessa forma. Tentem nessa direção. O jovem, ele é imaturo. Na juventude você é imaturo, você falta sabedoria, falta discernimento, falta entendimento, falta uma percepção correta das coisas, falta uma perspectiva correta. Porque quando você está no meio do que você está vivendo, você está lá no turbilhão, e você só está enxergando o que você quer. Parece que você cria um telescópio, assim, você só está vendo o que você quer ver. Você não está enxergando nada mais. Daí a pessoa que está de fora aqui, ela está olhando para você e falando, mas tem tantas outras coisas que você está deixando de ver, de perceber. Sabe, Provérbios capítulo 7, versículo 7, só anota aí, descreve o jovem como sendo uma pessoa sem juízo. É por isso que você hoje olha para trás e você fala assim, por que eu fiz o que eu fiz? E por isso que daqui 10 anos você vai olhar para trás e falar, por que eu fiz hoje? As decisões que você está tomando hoje, daqui 10 anos você vai olhar para trás e falar assim, por que eu fiz o que eu fiz? De novo. E vai ser um loop constante. Até a gente ficar idoso. Não estou falando que você vai viver uma vida de arrependimentos. Tipo, constantemente se arrependendo do que você fez. Mas algumas decisões você vai olhar para trás e falar assim, pô, eu podia ter feito isso aqui diferente, ia ser tão melhor as Já teve esse momento quando você teve uma conversa, você está tendo um argumento, assim, uma discussão lascada. Daí, 10 dias depois, você lembra da conversa e fala assim, pô, mas eu tenho um argumento agora, mas tão bom. Eu ia aniquilar a pessoa, ela não ia ter nenhum argumento para falar comigo. Porque você ganhou uma perspectiva nova, você adquiriu um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de conhecimento, e você teria alguns argumentos diferentes para dar. A nossa vida é assim. Porque falta sabedoria para o jovem. Falta sabedoria quando você está vivendo o que você está vivendo, às vezes falta um pouquinho de sabedoria. Falta um pouco de discernimento. O segundo motivo, porque o salmista faz questão de colocar o jovem aqui, porque a juventude é a melhor época de você desenvolver disciplina pessoal. O que eu quero dizer com isso? Gente, o momento da vida que você está vivendo agora é o melhor momento da vida para você aprender novas coisas. Você já percebeu o quão difícil é você ensinar gente velha a fazer coisa nova? Na pandemia, eu tive o grande desafio, eu já contei isso para vocês, de tentar ensinar o meu avô, de 92 anos, a como ligar o culto no YouTube. Um grande desafio. Eu ia na casa dele todo santo domingo,
antes da hora do culto, acordava um pouquinho mais cedo, passava lá na casa dele, deixava tudo certinho. E às vezes a gente chegava, né? A gente almoçava lá de domingo às vezes, e daí eu chegava na casa do meu avô, estava lá tocando Top Hits Brasil Gospel. Ou seja, ele clicou alguma coisa, mexeu alguma coisa que ele não sabia mexer, porque ele, sei lá, queria aumentar o volume, e ele mudou o canal, ele mudou o vídeo do YouTube que estava passando lá, em vez de ficar na live da igreja, ele mudou. Por quê? Meu avô de 92 anos, ele não tem, com a idade que ele está, ele não consegue aprender coisas novas. Então, para ele mexer num controle, numa TV assim, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque o avô foi ter TV na casa dele quando ele já era um pouco mais velho. Você, com seus, sei lá, 5 anos de idade, 10 anos de idade, você já tinha seu celular. Não sei, né? Tem uns até mais cedo, um pouquinho mais tarde. Então, assim, você está num momento da vida que é muito fácil você aprender coisas novas. Você aprende rápido as coisas novas. Aparece coisa nova para você, talvez, sei lá, meninos, um jogo novo, e você aprende a jogar esse jogo novo muito rápido. Eu sofro com um jogo novo. O moleque começa a jogar um jogo novo, manda para mim lá, fala, mano, eu já jogo 3 jogos, é muita coisa para mim. Eu sou do povo do Fortnite que só joga sem construção, porque eu não tenho capacidade mental de clicar em tanto botão ao mesmo tempo, e andar e dar tiro. É muita coisa. Olha o que diz aqui. Salmos 34, versículo 11. Meu Deus, 7,15. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. O salmista está olhando para os seus filhos falando assim, ó, eu vou ensinar vocês são novos e eu vou ensinar algo novo para vocês. Porque vocês têm facilidade em aprender. Eu, desde muito cedo, estou ensinando o meu filho o que é temer o Senhor, porque é muito mais fácil ele aprender agora, desde novinho, do que eu tentar ensinar ele quando ele tiver só 20 anos de idade. É muito mais difícil, quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é você aprender novas coisas, você ter novos hábitos. Então, por isso que é bom você criar hábitos saudáveis hoje, você ter uma cultura de estudo, ter uma cultura de leitura. Agora é o momento de você aprender novas coisas. E, por causa do tempo, eu vou ter que ir mais rápido, porque eu estou percebendo que já é 7h15. E o Salmo 119, gente, ele resume como viver uma vida santa, como viver de maneira pura com a palavra de Deus. Sabe o que é interessante? Se você ler o Salmo 119, gente, são 176 versículos no Salmo 119. Todos esses versículos, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos não citam a palavra de Deus. Todos os outros vão citar a palavra de Deus de alguma forma. Palavra, decreto, ensinamentos, leis, testemunhos. Sempre vai ter todos os versículos vão ter alguma menção da palavra ou alguma coisa que conecta com a palavra de Deus. Então o foco do capítulo inteiro do Salmo 119 é a palavra de Deus. É muito lindo isso. Algo muito específico, é o tema do capítulo. E eu quero ir com você notar algumas coisas que a gente aprende de como viver de maneira pura. Amém? Vamos lá, primeiro versículo 10. Versículo 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha que interessante, se você parar para ler, parece que o autor está colocando a culpa em Deus dele se desviar dos caminhos de Deus. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Parece que o salmista está olhando e falando assim, ó, Deus, se eu me desviar, é culpa sua. Se você ler sem atenção. Qual que é o ponto aqui do salmista, gente? O salmista ele tem pleno entendimento de que é pela graça de Deus que ele vai continuar seguindo os caminhos do Senhor. Por quê, gente? Porque o nosso coração nós temos um coração depravado. Os nossos desejos são ruins. O nosso coração é um coração enganoso. Nosso coração deseja coisas que não são justamente a palavra de Deus, os caminhos do Senhor.
Quando nós desejamos coisas boas, gente, é o Espírito Santo agindo dentro do nosso coração e transformando o nosso ser, transformando os nossos desejos. É fruto do próprio Espírito Santo agindo no nosso coração. Isso é muito lindo. Isso é precioso. Isso mostra o trabalho de Deus no seu coração. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Você conhece Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o nosso coração ele é enganoso. É o nosso coração que está lá no íntimo, gente. É quem nós somos, faz parte do nosso caráter. Eu não estou aqui para ficar cuspindo na sua cara, falando que você é podre, que você não presta, mas é quem nós somos. Isso tem que ser, a gente tem que olhar isso de forma positiva, porque a gente tem que olhar e falar, perceber o quão bom o nosso Deus é. Porque apesar de tão ruim que nós somos, Ele foi lá, morreu numa cruz por nós. E nos desejou. E está disposto a transformar o nosso ser. Então o autor ele não está jogando a culpa em Deus. Pelo contrário, ele está olhando para Deus e falando assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. E isso deve ser um entendimento do nosso coração. Nós não podemos fugir de Deus. Nós precisamos correr atrás de Deus e pedir ajuda para Deus. Esse é o meu primeiro ponto. Não fuja de Deus. Busca o Senhor. Busque a ajuda do Senhor. Olha, Salmo 119, versículo 21, diz assim, ó: tu repreendes os arrogantes, malditos os que desviam dos teus mandamentos. Sabe, algumas outras versões, ao invés de dizer, não permitas que eu me desvie, diz assim, não permitas que eu fuja dos teus mandamentos. A palavra aqui pode ser traduzida como fugir. Porque tem muito crente que foge da palavra de Deus. Foge da presença, foge da voz do Senhor, foge da palavra. Não fuja da presença de Deus, da palavra de Deus. Versículo 11 agora, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse versículo aqui acho que é um dos mais conhecidos do Salmo 119. E a chave aqui é o quê? Guardar no coração. Não é você pegar a sua Bíblia e guardar ela lá no seu armário e deixar ela juntar poeira. Tem muito crente com Bíblia cheia de poeira. Porque não encosta na Bíblia. A Bíblia está lá bonitinha. Sabe, gente, a sua Bíblia tem que ter uns amassados, sua Bíblia tem que ter umas anotações, uns coloridos. Sua Bíblia tem que ter isso. Porque isso mostra relacionamento com a palavra. Isso mostra que você tira a Bíblia da prateleira. Porque quando você coloca a Bíblia na sua bolsa, ela maceta um pouquinho. Quando você carrega a sua Bíblia com você, ela dá uma dobradinha. Os filhos pegam e mexem nela, arranca a página. Uma dó, cara. Tem uma Bíblia de estudo lá em casa, Dadazinho. Eu lembro, no livro de Atos ainda. Nossa, que raiva. E é guardar no coração, não é guardar em qualquer lugar. É você ter a palavra de Deus como algo precioso para você. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala para a gente guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque o coração é algo importante, porque se você guardar a palavra de Deus no seu coração, ela vai começar a influenciar as suas ações, vai começar a influenciar as suas palavras, vai começar a influenciar seus pensamentos, vai começar a influenciar as suas emoções. A palavra de Deus tem poder para isso. Por isso que eu e você guardamos a palavra de Deus no coração, não é em qualquer lugar. Você não guarda a palavra de Deus só debaixo do braço e deixa ela lá. Não, você guarda ela num lugar onde ela gera mudança de comportamento. Daí eu já falei isso para vocês, mas daí toda vez que o adolescente vem compartilhar, vem confessar pecado, a gente pergunta: e aí, e o devocional, mano? Como é que tá? Tá fazendo? Pá, não sei o quê. Por quê? Porque o devocional, você vai ler, você vai meditar, isso vai habitar no seu coração, e isso vai gerar mudança. Isso vai gerar mudança de comportamento, isso vai gerar o versículo vai te trazer uma nova perspectiva do que é importante, do que não é. Então, guarde a palavra no coração. Versículo 12, bendito seja, Senhor, ensina-me os teus estatutos.
Ensina-me. A palavra-chave aqui no versículo 12 é ensina-me. Ou seja, você precisa ter um coração ensinável. Tem muito adolescente, muito jovem com coração que não é ensinável. Teimoso. Que acha que sabe tudo. Que acha que conhece tudo sobre tudo. Deixa eu falar, com 14 anos você não sabe o que você quer da vida ainda, você está aprendendo. Até você com 17, 18 anos, você também está aprendendo. Como eu também com 30, eu estou aprendendo a como lidar com meus filhos. E eu pergunto para pessoas que já têm filhos mais velhos, que já viveram essa fase da vida, e eu pergunto, cara, como é que faz isso? Sabe, gente, eu tive que aprender a lidar, a como educar meus filhos, como corrigir meus filhos, como que eu disciplino meus filhos. Porque eu nunca tinha vivido essa fase da minha vida. O Judá é meu primeiro filho. Então eu tive que aprender. Você está vivendo coisa nova que você nunca viveu antes. Então você precisa ter o coração ensinável, você precisa olhar para algumas pessoas e falar assim, ó, como que eu faço isso? Como que eu entro num relacionamento? Como que é o jeito certo? Como que eu vou falar com o pai de uma menina? Como que eu me aproximo da menina? Eu vou na lata, falo tudo, não sei o quê. Tem o jeito certo, tem o jeito mais sábio. Olha isso aqui, Salmo 119, versículo 22, olha o que diz. Tira de mim a afronta e o desprezo. Daí, isso que acontece, gente, a gente disciplina, a gente discipula, a gente cuida, a gente ama. Daí tem adolescente que despreza, que joga fora, que tipo faz assim, ó, você não sabe o que você está falando. No banho velho, quarto depois, está cagando. Isso é muito feio. Não despreze a bênção do Senhor sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela não está aqui para ser desprezada. Ela está aqui para ser amada, para ser guardada no coração. Tenha um coração ensinável. Você precisa aprender a ser um bom adolescente. Você precisa aprender a ser um bom jovem. Amém? Tenha um coração ensinável. Misericórdia. Agora, versículos 13 e 15. Que eu vou juntar o 14 com o 16. Não esqueci do 14. Diz assim no 13 e no 15. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Gente, meditar na palavra não é uma coisa que você faz uma vez só. Quando você está meditando, é algo que você faz assim, ó. Você vai e volta, medita de novo, pensa de novo. Por isso que é lindo, gente. Sabe? Ó, eu ministrei, alguns tempos atrás, no culto de domingo aqui, e eu ministrei sobre João capítulo 4. Gente, é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Eu não sei se você vai lembrar, mas no Spark, né, no Geração Livre, no Oasis, eu ministrei sobre João capítulo 4. Eu já tinha ministrado esse texto. Só que eu não ministrei a mesma coisa. Porque eu voltei para o texto, o Senhor ensinou meu coração. Meditei na palavra, o Senhor trouxe um novo entendimento sobre mim. O Senhor derramou conhecimento. Porque é isso que acontece quando você medita. A palavra vai transformando o seu coração. Então você não lê uma vez só. Eu já tinha lido o Salmo 119 várias outras vezes. Pela minha contagem aqui, eu já li a Bíblia inteira umas 10 vezes. Assim, eu já li isso aqui. Só que eu parei para meditar nesse texto, do versículo 9 ao 16, e o Senhor quebrantou meu coração, o Senhor derramou conhecimento. Porque eu parei, eu meditei, deixei o Senhor falar, deixei o Senhor ensinar, li de novo. Eu li esses versículos aqui, gente, nos últimos 3 dias, muitas vezes. Muitas vezes. Está quase de cor, mas vai ficar de cor daqui a pouco. Sou horrível em decorar versículo. Olha aqui, Salmo 119, versículos 97 ao 100. Cadê? Salmo 119, versículos 97 ao 100. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos.
Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Deixa eu falar, gente. O Senhor pode derramar sobre você mais sabedoria do que as pessoas mais velhas. Por quê? Isso aqui é fonte de sabedoria. Você pode ser mais sábio do que o seu professor que não é crente. Você pode ser mais sábio que os seus pais que não são crentes. Por causa disso. Por causa disso, desse livro precioso que o Senhor nos deu. Por causa da palavra de Deus. Isso aqui é a chave do discernimento da sabedoria. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Gente, é uma decisão. Você escolher ir para a palavra todos os dias, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Voltar para a palavra, voltar para a palavra, voltar para a palavra. Você acorda, você decide ler a palavra. Decide ler, decide meditar, gastar tempo. Isso fala a respeito de constância. Tenha constância com a palavra. Meu último ponto, não é meu último ponto, é meu último ponto. Versículo 14, versículo 16. Alegro-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Tenho prazer nos teus estatutos, versículo 16, né? Tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço da tua palavra. Meu último ponto, existe prazer na palavra de Deus. Existe prazer na palavra de Deus. Existe prazer na palavra de Deus. Talvez você está hoje aqui e talvez você pense, eu não estou encontrando nenhum prazer nisso. Não estou encontrando nenhum prazer em estar no culto. Eu não encontro nenhum prazer em fazer meu devocional. Sabe por quê, gente? O prazer, ele está completamente ligado com o ponto anterior. O prazer, ele vem com a constância. Você tendo constância na palavra de Deus, você meditando, você vai encontrar prazer. E prazer verdadeiro, prazer eterno, prazer que muda todas as coisas, que muda a sua perspectiva sobre as coisas. Salmo 119, versículo 103. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho da falsidade. Mel, gente, o mel ele é doce, ele é prazeroso. E é assim como o salmista compara a palavra de Deus. Ingerir a palavra de Deus todos os dias vai te trazer prazer, vai saciar o desejo do seu coração. Se a gente puder colocar o último slide aí. Salmo 119, versículo 174, diz assim: anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. É o meu prazer. Por isso que Davi, no Salmo 19, versículo 10, diz assim: a palavra é mais desejada que o ouro puro, mais do que as riquezas.